A minha casa, a nossa casa. Que casas temos? Que casas queremos? No 36º aniversário do Público, olhamos para a habitação. Convidamos um dos maiores arquitetos portugueses, vencedor de um Pritzker, Eduardo Souto de Moura, para ser o diretor da edição especial, a 5 de março, dedicada à habitação. Mas um dia antes, a 4 de março, é aos leitores que convidamos a juntarem-se ao Público na Casa da Arquitetura em Mantosinhos para a grande conferência A Minha Casa. Consulte o programa em público.pt/36 anos e junte-se a nós, porque é com os leitores que nós fazemos a nossa casa. Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. O julgamento de Sócrates caminha para a eternidade, agora com a renúncia de advogados em defendê-lo. Ninguém consegue analisar o processo em 10 dias. Um advogado, para fazer o seu trabalho, tem que ter meios necessários e tempo necessário para o fazer. Não tendo, a única via possível é não compactuar com denegação de justiça. Neste momento estamos perante uma situação de denegação de justiça. Se não me deixam fazer o meu trabalho, eu não estou aqui a fazer nada. As declarações que acabámos de ouvir foram proferidas pela advogada Sara Leitão Moreira, a última indicada por José Sócrates para a sua defesa no processo da Operação Marquês. Nada de novo. Depois da renúncia de Pedro de Lilo, Sócrates já foi representado por alguns dias por José Preto e Sara Leitão Moreira, por dois defensores oficiosos, José Ramos e Ana Velho, além de uma advogada que pediu escusa por ter sido eleita pelo Chega, Inês Louro. Qual é o problema? Em cada mudança de advogado, o processo, já exageradamente longo, volta a ficar parado. João Miguel Tavares escreveu há dias na sua coluna do Público um texto com o título A humilhação do sistema de justiça às mãos do animal feroz, no qual afirmava: José Sócrates e a sua equipa jurídica estão a implementar uma estratégia que alguém já batizou de rodízio de advogados e, espantosamente, o sistema judicial parece não ter resposta para ela. Continuava o colunista: um advogado assume a defesa, pede 5 meses para estudar o caso, a juíza dá-lhe 10 dias, renuncia. Outro advogado nomeado pede 5 meses para estudar o caso, a juíza dá-lhe 10 dias, renuncia. E assim sucessivamente, até à prescrição de todos os crimes. O que está a acontecer é, como diz João Miguel Tavares, espantoso. À pressa, juristas e advogados procuram encontrar uma solução para este fenómeno que descredibiliza a justiça. A Ordem dos Advogados sugere a indicação de advogados oficiosos permanentes que atuariam sempre que os defensores constituídos por José Sócrates renunciassem ou faltassem. Mas as regras dos pagamentos para estes advogados implicam que as contas se façam apenas no final do processo. No caso, seguramente, daqui a alguns anos. O que é inviável e requer mudanças nas regras. Para quando virão essas mudanças? Ninguém sabe. Para nos explicar os contornos deste problema que reforça o coro de críticas ao sistema judicial e ao seu alegado excesso de garantias, convidamos a jornalista do Público, Mariana Oliveira. Mariana é jurista de formação e acompanha há anos este processo para os leitores do Público. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Mariana Oliveira, em primeiro lugar, muito obrigado por vir de novo ao P24. Tu escreves numa notícia publicada esta sexta-feira que nada na lei impede que Sócrates troque de forma ilimitada de advogado. O que quer dizer, portanto, que o evoluir do processo fica paralisado com esta putativa, com esta provável troca permanente e ilimitada de advogado. Diz-me uma coisa, esta é a primeira vez que uma questão destas aparece no sistema judicial português? Ou não é um problema novo e até agora ninguém se preocupou em resolvê-lo de uma forma categórica? Não, eu penso que não é a primeira vez que a questão se coloca. Agora, talvez com este objetivo é mais incomum. Agora também nós não temos forma de saber, porque não há propriamente uma base de dados que nos permita saber se a questão já foi levantada ou não. Dos contactos que eu tive com vários procuradores, juízes e professores universitários, aquilo que recolhi é que ou já houve situações em que, essencialmente, em situações a prisão preventiva tem prazos bastante rigorosos e que não podem ser ultrapassados. E alguns arguidos já tentaram usar este expediente para, digamos, conseguirem ser libertados
violando os prazos da prisão preventiva. E, portanto, os advogados ou se consideravam indisponíveis ou já encontrei alguma jurisprudência que refere a alguns casos. E houve magistrados que também contaram episódios que se passaram com eles. Não, nunca com... tanto em sede de julgamento, propriamente dito, mas há uma situação que era no âmbito de um recurso, um acórdão que li, e outra situação que me foi reportada no âmbito da prisão preventiva, não é? Agora, penso que não é muito comum, até porque normalmente os arguidos não têm também um interesse enorme em estar a prorrogar até o limite, porque têm que pagar advogados, isso fica caro, porque querem ver resolvida a sua situação e depois, quer dizer, porque podem ter consequências também, mesmo processuais, de se o coletivo de juízes entender que as manobras são expressamente dilatórias, coisa que ainda não aconteceu neste caso. Ou seja, apesar de podermos considerar ou não que, portanto, o tribunal nunca disse que considerava esta situação de troca de advogados um expediente dilatório. Aliás, existe já na lei a possibilidade de, recorrendo a normas do Código de Processo Civil, aplicar multas em casos de que possa haver um expediente manifestamente dilatório, mas este coletivo em concreto nunca aplicou. Pelo que sei também, e pelo que me foi contado por várias pessoas, é uma coisa raríssima de acontecer. Portanto, magistrados com 40 anos de serviço dizem que quase não se lembram de tal ter acontecido em algum caso que tenham tido, e portanto são situações absolutamente excepcionais. Excepcionais, sim. De qualquer forma, portanto, como é que tu comentas a solução apresentada pelo bastonário da Ordem dos Advogados, de nomear um defensor oficioso permanente que assistiria ao julgamento do lado da assistência sempre que houvesse um defensor escolhido por José Sócrates? Enfim, na aparência, esta solução parece servir tanto como uma espécie de resguardo do sistema judicial para que o julgamento avance, desejavelmente com um mandatário escolhido por José Sócrates, e caso não houvesse esse representante legal do José Sócrates, haveria, portanto, um advogado de reserva para garantir que os prazos e, portanto, que o normal desenvolvimento do julgamento pudesse acontecer. Que comentário é que tu te merece este cenário? É assim, eu acho que este cenário, segundo até, portanto, mereceu a concordância de duas professoras universitárias da área... Que tu citas no teu texto, exato. Exatamente, que eu cito no meu texto, e, portanto, que consideram que não há nada que impeça, de facto, esta situação. Eu acho que o objetivo desta nomeação é, de facto, retirar qualquer efeito útil a uma troca de advogados, não é? Ou seja, exato, não quer dizer que José Sócrates não fique impedido de trocar sucessivamente advogados, mas como tem um suplente, digamos assim, esse suplente entra logo em atividade e, portanto, o julgamento não paralisa por causa disso. Uhum. Mas de qualquer forma tu também no teu texto também falas, portanto, dos problemas que há relacionados com o pagamento. Num julgamento que supostamente pode durar anos, aquilo que está previsto é que estes defensores oficiosos só recebam a sua prestação de serviços no final do julgamento. Isto, enfim, é um pouco incompreensível e inaceitável, não é? Claro, isso, aliás, a questão colocou-se agora relativamente ao julgamento do processo BES, porque já o processo o julgamento já decorre há cerca de 1 ano e meio e, portanto, a juíza presidente, pedir ao Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça que pagasse 2 advogados oficiosos que estão a representar 2 empresas arguidas. A resposta do Instituto foi que não havia base legal e disse que só poderia pagar ou no fim do processo completamente, quando a decisão já se tivesse tornado completamente definitiva, portanto não fosse suscetível de mais recursos, ou então se os advogados fossem substituídos. Uma coisa que é um bocadinho caricata, porque quase que está a convidar os advogados a desistirem do processo para poderem ser ressarcidos pelos serviços que já prestaram, não é? Quando, obviamente, num mega processo desta natureza, seria altamente prejudicial, não é? Que agora entrasse novamente um advogado oficioso a meio do processo, sem conhecer nada do processo, que é provavelmente o processo mais complexo da justiça portuguesa desde sempre.
Tu disses que era preciso mudar a lei para que os pagamentos pudessem ser feitos, digamos assim, numa base regular. Só que um problema, e isto é uma pergunta que eu te coloco, é que até que a lei fosse devidamente aprovada, seguisse todos os trâmites do processo legislativo normal, ainda teríamos de esperar alguns meses. Ou poderia haver uma excepcionalidade para que isto pudesse ser feito em um prazo curto? O que está em causa é uma portaria. Portanto, é uma portaria que se basta com uma alteração feita pela Ministra da Justiça. Portanto, ela própria, sozinha, tem competência para, em princípio, pelo menos foi assim aquilo que me disseram. Agora, e também não é completamente claro que a portaria tenha que ser alterada, mas pelo menos o Instituto de Gestão Financeira tinha que fazer uma interpretação excepcional, considerando que as normas que existem não podem ser aplicadas em situações de megaprocessos e que se violariam os princípios constitucionais e os princípios gerais de direito. E, portanto, aplicar um outro regime. Eu penso que as pessoas esquecem-se muito que a lei não é o último reduto de tudo, não é? O nosso sistema tem válvulas de escape, não é? Quando não existe uma previsão legal, existem princípios gerais de direito e existem princípios constitucionais a que se deve recorrer para se encontrar uma solução. E penso que esta é, digamos assim, esta solução que é defendida tanto pelas pessoas universitárias como pelo bastonário, sendo que com alguns contornos diferentes, é uma solução que não violará, digamos assim, nenhuma norma, nem nenhum princípio constitucional ou de direito, não é? Então achas que é por aí que vai ser o caminho? Eu não sei, porque a questão aqui base é que se isto for inviabilizado pelo Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, a possibilidade cai por terra, não é? E no fundo, quer dizer, porque há aqui uma questão, ou seja, isto vai custar dinheiro ao erário público, não é? Porque estes advogados, no fundo, estarão a trabalhar sem estar a trabalhar, não é? Ou seja, porque na prática eles vão estar a assistir ao julgamento e vão estar a acompanhar o desenrolar do processo, muitas vezes sem sequer poder intervir, não é? Simplesmente como observadores, meros observadores. Uhum. E, portanto, o que se está a pagar aí é a sua disponibilidade mais do que propriamente um trabalho que eles estejam a desenvolver. Eles só entrariam em atividade se de facto José Sócrates tivesse um advogado que faltasse ou decidisse mudar e decidisse mudar de advogado, ou o advogado renunciasse e, portanto, durante algum tempo ficasse sem advogado. Agora, nós temos falado muito na questão da paralisação do processo, mas nada obsta a que José Sócrates, como aliás está previsto, ele em princípio tem 20 dias para indicar um novo advogado e, portanto, nada o impede de indicar agora um novo advogado e a partir daí as sessões retomarem-se novamente. O problema é que é expectável que o novo advogado vá pedir a mesma coisa que pediram os anteriores, que é 5 meses para estudar o processo. E de alguma forma é compreensível esse pedido? É compreensível, quer dizer, eu acho que é compreensível. Tu conheces bem o processo e já o estudas há anos, deves ter uma ideia perfeita sobre a sua complexidade para que um advogado se sinta-se minimamente preparado para poder defender José Sócrates. Pois, estamos a falar de um processo cuja acusação tem milhares de páginas, estamos a falar de um processo cuja decisão instrutória ainda tem, penso que 6.000 páginas e, portanto, que de facto é gigantesco, tem muitos arguidos, tem muitos elementos de prova, muitos anexos, muitos apensos, porque depois o problema aqui não é só, portanto, é conhecer, é evidente que dizia-me um juiz no outro dia que não era necessário conhecer o processo todo de uma vez e que o advogado poderia ir preparando sessão a sessão e ao mesmo tempo que ia conhecendo em mais detalhe o resto do processo. Ainda assim, parece-me que os 10 dias são manifestamente insuficientes. Aliás, uma das professoras universitárias e um procurador-geral adjunto jubilado diziam exatamente isso e diziam que achavam que Portugal corria o risco de ser condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. No entanto, a verdade é que a lei diz que, no máximo, o período de adiamento pode ser de 5 dias no máximo,
E, portanto, a juíza, já considerando, penso eu, a excepcionalidade deste caso, já deram o dobro do prazo, não é? Portanto, quer dizer, agora, eu acho que, e esta é uma questão que eu provavelmente, se estivesse no papel de uma juíza, daria agora, a partir de agora, um prazo razoável, 2 ou 3 meses, para o próximo advogado e o defensor oficioso, porque isso também me parece, assim, este prazo de 10 dias, a juíza já informou a ordem que pretende, isto foi uma sugestão até de um advogado, e com a qual o Ministério Público também concordou, e portanto a juíza determinou, já informou a ordem, que esta pessoa que viesse teria 10 dias para conhecer o processo. Portanto, digamos assim, para a pessoa ficar já com consciência daquilo que estava a aceitar. Mas eu parece-me que, se de facto esta for a solução, podia-se dar de facto um prazo um bocadinho mais alargado, sendo que a partir de agora, e tendo o defensor oficioso também já um prazo relativamente razoável para conhecer o processo, se de facto a juíza advertiria que José Sócrates, que se ele mudasse novamente de advogado e que se ele quisesse um prazo para conhecer o processo, que isso não iria dar origem a novos adiamentos, porque ele ficaria representado pelo defensor oficioso. Exatamente, estava-se garantido. Sócrates não via, digamos assim, diminuídos os direitos da sua defesa, mas o tribunal conseguia esvaziar qualquer intenção delatória que houvesse na troca de advogados. Muito bem, Mariana Oliveira, especialista do público na área da justiça, muito obrigado por teres vindo ao P24. Até breve. Obrigado eu pelo convite. Até breve. Avisa que eu cheguei, invadi a cidade, para lhes mostrar porque é que toda a tempestade tem nome de mulher. Está aí o 4º álbum da cantora Sara Correia. Chama-se Tempestade e é um álbum escrito apenas por mulheres. Na crítica que lhe dedicou nas páginas do Y, Gonçalo Frota recorda que, depois de se ter apresentado ao mundo como uma fadista de perfil tradicional, uma voz imensa, com uma idade na voz muito para lá daquela que sopra nos aniversários, Sara Correia começou a esticar a sua música e a tentar encontrar um lugar próprio, explorando os universos extra-fado que podem caber no seu repertório. O resultado, diz o jornalista, alterna entre o excesso e o recato. 2 versões da cantora em combate uma com a outra. O que faz com que, em Tempestade, a encontremos mais desconexa entre a canção de câmara e a pop de ambição épica, nota Gonçalo Frota. Seja como for, há um punhado de canções neste disco que merecem toda a nossa atenção. Sara canta admiravelmente e alguns dos seus temas, mesmo na transição, são simplesmente notáveis. A ouvir, agora que as tempestades reais parecem um pouco mais distantes. O P24 regressa amanhã. Tenha um excelente dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.